Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, João 6 verso 18. Introdução. João 6 narra um período crucial no ministério de Jesus, marcado por sinais miraculosos e ensinamentos profundos. Após a alimentação dos 5.000, João 6, 1 ao 15, Jesus se retira para um monte. Enquanto isso, seus discípulos embarcam em um barco para Cafarnaum. O versículo 18 descreve o cenário em que eles se encontram. Logo, um vento forte veio sobre eles, e o mar ficou muito agitado. Este versículo, à primeira vista simples, serve como uma ponte entre o milagre da multiplicação e o subsequente encontro de Jesus caminhando sobre o mar, revelando a soberania de Cristo em meio às tempestades da vida. Contexto histórico. O Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades, era propenso a tempestades repentinas, devido à sua localização geográfica. Circundado por colinas, o mar podia ser rapidamente afetado por ventos fortes que desciam pelos vales, causando agitação nas águas. A experiência dos discípulos não era incomum para os pescadores da região. No contexto imediato do capítulo, a multidão buscava Jesus por causa do pão físico que ele lhes havia dado, João 6:26, mas Jesus procurava direcioná-los ao pão espiritual que ele mesmo era, João 6:35. A tempestade no mar simboliza as dificuldades e desafios que os discípulos enfrentariam, e que nós também enfrentamos, enquanto buscamos entender e seguir a Cristo em meio às nossas necessidades e desejos terrenos. O ato de Jesus andar sobre as águas demonstra um poder que supera as forças da natureza e representa a divindade de Jesus. Interpretação. Do ponto de vista protestante trinitário, João 6,18 não é apenas uma descrição de um fenômeno natural. É uma ilustração do poder de Deus sobre as forças da natureza e uma prefiguração da presença e proteção divina em meio às adversidades. A tempestade que se abate sobre os discípulos pode ser interpretada como uma representação das provações e dificuldades que enfrentamos em nossa jornada de fé. Apesar da força do vento e da agitação do mar, Deus não abandona seus seguidores. A tempestade não representa um abandono divino, mas sim um desafio que testará a fé dos discípulos. A presença de Jesus, mesmo que ainda não visível, é uma garantia de que eles não estão sozinhos e que, no devido tempo, ele intervirá. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um lembrete de que a fé não nos isenta das dificuldades, mas nos capacita a enfrentá-las com a certeza da presença e do poder de Deus. Assim como os discípulos, podemos nos sentir perdidos e assustados em meio às tempestades da vida, mas podemos confiar que Jesus está conosco e que ele tem o poder de nos conduzir em segurança. Veja as referências em Mateus 8:23 ao 27. Esta passagem descreve outra tempestade no Mar da Galileia, na qual Jesus está presente no barco dormindo. Quando os discípulos o acordam, ele repreende o vento e as ondas, acalmando a tempestade. A reação dos discípulos é de grande admiração e temor, reconhecendo a autoridade de Jesus sobre a natureza. Essa passagem ecoa o tema da soberania de Cristo sobre a natureza, e a importância de confiar nele em tempos de crise. Salmo 46, 1 ao 3. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes desabem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes se estremeçam com a fúria das ondas. Este salmo enfatiza a confiança em Deus como refúgio e proteção em meio ao caos e à adversidade. Assim como os discípulos enfrentaram a tempestade, o Salmo 46 nos lembra que podemos confiar em Deus como nosso porto seguro, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar.